Estou sendo afetado pelo... Estou falando mineirês, né? Vamos lá, é uma mistura de tudo, varão. Todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. Então, olha só, segundo a carne, quando Paulo fala de carne, principalmente no livro de Gálatas, já tem em outros livros mesmo, ele se refere à velha natureza. Tá? Carne referindo-se à velha natureza, em contraste daquilo que é o espírito, que é a nova natureza. Né? Gálatas 5,16, por exemplo, 16, 17, 5 de Gálatas, 16, 17. Porque a carne cobiça contra o espírito, e esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se andais segundo o espírito, ou seja, segundo a natureza espiritual, nascido de novo, então só para a gente entender esses termos, né? Vamos lá, verso 24. O que se entende por alegoria? Então ele vai falar aqui, ó. Porque estes são os dois concertos, um do Monte Sinai gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Porque está escrito: alegre-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que as da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaque. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim, né, da mesma maneira, é também agora. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Quais são as perguntas que a gente tem que fazer? Lendo aqui. Vamos repetir isso até ver se grava. Quem escreveu Gálatas? Quem eram os Gálatas? Das galáxias? Das galáxias. Olha só, é para uma igreja que Paulo estava escrevendo, porque Timóteo era para uma pessoa. Né? Para quem Paulo estava escrevendo aqui? Para quem Paulo escreveu 1º e 2 Coríntios? Para uma comunidade lá na cidade de Corinto, na Macedônia, região da Grécia. Né? Para quem Paulo escreve aos Colossos? Para os irmãos lá na cidade de Colosso, aos Colossenses. Tá? Então, assim, Paulo vai dirigindo a igrejas, a comunidade de fé, ou a indivíduos, né? 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, são para indivíduos. Aqui, na verdade, não é uma igreja. Olha só, capítulo de número 1, ó, veja bem, capítulo de número 1 aqui, ó, versículo de número 2. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Então, é um conjunto de igrejas que Paulo está direcionando essa carta. Percebam, irmãos, como a gente vai perguntando e tendo respostas, isso vai nos dando mais elementos. Quem escreveu, quando escreveu, qual foi o ano que Paulo escreveu? Me fala em memória aqui, 64, alguma coisa assim, tá? Talvez, salvo engano aí. Então, a época a gente sabe, o contexto a gente sabe. Por que Paulo escreveu? Porque havia missionários judeus lá, né, dizendo para esses irmãos que eles teriam que guardar a lei de Moisés. Então Paulo vai combater essa questão do sábado, das festas judaicas, né, de uma série de preceitos do judaísmo que eles não poderiam, não deveriam, senão eles estariam invalidando a graça de Deus. Ó insensato Gálatas, quem vos fascinou? Vocês começaram pelo Espírito, estão acabando pela carne? Né? Então Paulo vai falando tudo isso aqui. Está vendo como a gente vai tendo elementos e as coisas vão se abrindo, né? A nossa compreensão vai abrindo? Então a gente chega aqui no capítulo 4. O que Paulo está falando? Paulo está combatendo o legalismo. O que é o legalismo? É a proposta de viver, de ter a salvação, vivendo, baseando-se na lei, nos méritos. Paulo diz, não, isso não é possível. A graça, que é uma doutrina, né, essencial do Evangelho, diz que ninguém consegue pelas obras se salvar. Ninguém consegue. A lei, Paulo vai dizer, é boa, é santa, ela é perfeita. O problema é que ninguém consegue cumprir a lei e satisfazer a santidade de Deus, né, pelos méritos. Então, só para a gente entender, porque a gente entendendo isso aqui vai fazendo sentido o que Paulo está falando aqui. Então, Paulo chega nessa parte aqui. Ele pega personagens históricos e reais, Abraão, Sara, Agar, não são personagens históricos, né? Personagens de verdade? Só que ele pega aqui e faz uma figura, pega eles como uma figura.
O que é uma alegoria? Para a gente entender, eu acho que, pelo menos o exemplo que eu tenho de melhor para passar para vocês, o que seria uma alegoria, é quando a gente vê o carnaval, uma escola de samba, eles não fazem lá uma alegoria, não é chamado de alegoria? O que é essa alegoria? Eles contam lá, através da música, mas tem uma série de outros meios lá, né? São teatro, danças, enfim. E ali eles montam uma história e vai contando e fazendo uma alegoria, muitas vezes fantasiosa. Então é uma história que eles criam uma fantasia, só que eles passam uma mensagem. Perceba o que é uma alegoria? Essas coisas, por exemplo, é alegórico quando a gente fala que lá em capítulo 12 de Apocalipse, uma mulher está vestida de sol. Isso não é literal, também não é poético. E está no livro profético, que é o livro escatológico, que é o Apocalipse. Veja que complicação. Por que muitas vezes os irmãos sofrem para entender o Apocalipse? Porque o Apocalipse é cheio de símbolos, irmãos. E aí o que acontece? A gente precisa estudar para saber exatamente o que aquele símbolo representa. Porque senão a gente faz uma salada, vai misturar um monte de coisa. É muito carregado de símbolos. Pouca coisa nós temos poético, pouca coisa nós temos literal no livro de Apocalipse. Ali é quase 100% simbólico. Então, o que João quis falar com esse símbolo? O que isso representa? Né? Por isso a dificuldade dos irmãos aí, Apocalipse parece que é um bicho de 7 cabeças, né? Aliás, aparece lá um bicho de 7 cabeças, o que significa? Percebe, irmãos? Então, voltando aqui, só para a gente tentar extrair aqui o que Paulo está querendo falar, verso de número 21, vamos voltar, agora eu trazendo a interpretação para vocês, tá? Dizei-me vós, os que quereis estar debaixo da lei. Então, olha só, vocês que querem estar debaixo da lei, viver pela lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Isso é verdade, histórico, está lá. Verso 23, todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne. Olha só, então não foi segundo a promessa de Deus, foi segundo o esforço humano. Abraão na tentativa lá, vocês sabem da história. Mas o que era da livre foi por promessa. Tá? Verso 24, o que se entende por alegoria. Então isso ele está falando que isso aqui se entende por alegoria. Um do Monte Sinai gerando filhos para a servidão, que é Agar. Agar, a mulher, um Monte Sinai. Percebe que o negócio já vai saindo da lógica, da literalidade, já não faz sentido, né? Agar é um Monte Sinai. O que quer dizer isso? Porque Agar foi um filho gerado não pela promessa de Deus, mas pelo esforço humano. Que ele compara ao Sinai, porque no Sinai foi dado a lei para Moisés, né? Então vamos lá, verso 25, ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, que era o judaísmo, os judeus tentando agradar a Deus pela observância das leis, tá? Que agora existe, pois é escrava com os seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós, porque está escrito, alegra-te estéril, que não dás à luz, esforça-te, clama tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que as da que tem marido. Mas nós, irmãos, não somos filhos, nós somos filhos da promessa, como Isaque. Paulo está dizendo, nós, discípulos de Cristo, salvos pela graça, baseados no sacrifício de Jesus, nós somos da promessa de Deus. Tá? Verso 29, mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim também agora os judeus, os legalistas estavam perseguindo aqueles que acreditavam na mensagem do Evangelho, que a salvação se dava por meio do sacrifício de Cristo, por aceitar pela fé, né, a mensagem do Evangelho. Então diz, da mesma forma o filho de Abraão lá, o Ismael, não perseguia o Isaque? Da mesma forma agora. Então também os judeus, os legalistas perseguem aí os filhos da promessa, que são os discípulos de Cristo, né? Mas, verso 30, mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Ou vivia-se o evangelho, ou vivia-se o judaísmo. Não tinha como os dois. Eles não eram... eles não é que se contradizia, mas a velha aliança cumpriu o seu propósito. Então não tinha como, ou você vivia pelo legalismo e não tinha salvação por esse meio, ou você acreditava no Evangelho, então lança
a escrava, lança fora. Jesus disse assim, que não tem como pegar vinho novo e colocar em odre velho. Lembra dessa passagem aí, né, que Jesus contou? Por que isso? Porque ele disse que o odre velho, o odre vocês sabem que é uma bolsa de couro, né? Onde se colocava o vinho para ali curtir o vinho, fermentar. Então esse vinho ia se expandindo, essa bolsa ela ia se expandindo também. Era um odre novo, então tinha essa elasticidade. Depois que ele ficava velho, ele perdia essa elasticidade. Se você colocasse um outro vinho novo lá, esse vinho ia expandir, mas esse odre não tinha essa capacidade de se expandir junto. O que ia fazer? Ia se romper o odre e o vinho ia se tornar, ia derramar, ia estragar. O que Jesus está ensinando lá? Aliás, ele conta isso e ele reforça ainda, né? Não se pode costurar remendo de pano velho em tecido novo, ou vice-versa, né? Um negócio assim, porque vai se romper. Jesus estava ensinando, para o evangelho, que é o vinho novo, deve ser colocado uma mentalidade nova, não na mentalidade religiosa da lei, que hoje acontece muitas vezes. As pessoas querem abraçar um evangelho, mas com a mentalidade, com o pensamento, com tradições religiosas. Não vai dar certo nunca, é por isso que a gente tem os conflitos. E quando a gente prega o evangelho mais aproximado do que ele é, nossa, é uma luta para os crentes entenderem, irmão. Não, uma contradição. Está difícil hoje de pregar o evangelho para os crentes, que eles acham que, porque estão ainda nos moldes antigos, né? Mas vamos lá, para a gente entender. Então, alegoria, tranquilo para vocês, né? Entenderam que é alegoria? Simbólico, então tem um texto simbólico. João capítulo 15, versículo 1. Os símbolos também, acho que é bem tranquilo, não tem muito que a gente falar, embora a gente vai pegar vários símbolos depois, né? Para exemplificar, mas para explicar aqui, eu acho que é tranquilo. Então, João capítulo 15, versículo 1, ó. Jesus dizendo, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estáis em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar frutos, ou fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Vamos continuar aqui, né? Verso 6. Se alguém estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem, e lançam no fogo, e ardem. E se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Eu pergunto, é literal? Jesus é uma videira? É uma árvore? A videira não é nem árvore, né? É rama, né? Videira é rama, né? Mas Jesus não é, né? Então isso aqui não é literal. O que tem aqui? Um símbolo. O que é um símbolo? É algo que representa alguém ou alguma verdade. É um símbolo. Nós não temos... Qual é o símbolo do cristianismo, irmão? Vocês sabem? Na história? Não está aqui, não. Qual será o símbolo do cristianismo? Na história. O símbolo do cristianismo. Ninguém captou a mensagem? Ó? A cruz. A cruz é o símbolo que representa o cristianismo. Na história, é o símbolo é a cruz e tem o peixe. O peixe são os dois símbolos principais que representam o cristianismo historicamente falando, né? O peixe e a cruz, tá? Então isso representa, o que é o símbolo? Representa uma verdade que muitas vezes, se fosse para descrever, não conseguiria. Então o símbolo ele carrega, né, uma mensagem, ele carrega uma verdade. Então a videira aqui representa Jesus, tem uma verdade nisso. E quem somos nós? Os galhos, que devem estar ligados na videira, porque se você tira o galho de uma videira, né, de onde ela extrai a energia, a fonte, os nutrientes, ela vai secar e vai morrer, e não está dando fruto, então não tem sentido estar ali. Então Jesus faz essa comparação, né, usa esse símbolo e diz, se vocês não estiverem um relacionamento comigo íntimo, vocês não vão dar frutos, e consequentemente vai vir um juízo sobre a vida de vocês. Entenderam a mensagem pelo símbolo? A gente tem que ter muito cuidado, por exemplo, João capítulo 10. Jesus disse assim, eu sou a porta das ovelhas. Quem entrar por mim, entrará, sairá, salvar-se-á e achará pastagens, né? Jesus não é a porta literalmente falando, isso é um símbolo. Porque o que representa a porta? Não é uma passagem? Né? Você vai para algum lugar, você entra em algum lugar. Então só em Cristo ou através de Cristo é que a gente se salva e entra na salvação.
tem até liberdade de entrar e sair. Entrará e sairá. Né? Olha que coisa interessante. Nesse mesmo capítulo 10, Jesus continuando falando sobre símbolos, ele diz assim: eu sou o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Nesse texto tem uma passagem bem interessante que eu vejo muitos irmãos usando de uma maneira errada. Quando Jesus diz assim: o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Aí os irmãos afirmam assim: Satanás veio para matar, roubar e destruir, é o que Jesus está falando. Não é. No texto, é só a gente ler o texto todo, né? Deixar da preguiça que muitas vezes a gente tem e só pegar o versículozinho lá, e Jesus está falando do mercenário, aquele que só faz as coisas movido por dinheiro. Então o mercenário, sim, quando vê o perigo vir, ó, vai embora, né? O ladrão, quem é o ladrão ali? Quem é o mercenário ali? Não se refere a Satanás o texto, tá certo? Que Satanás rouba, instiga as pessoas a serem desonestas, que Satanás mata mesmo se ele tiver oportunidade e ele quer destruir, isso é verdade, mas o texto não se refere a isso. Esse é o ponto. Só para a gente entender aí dos símbolos, né? E aí depois a gente vai falar então de diversos símbolos. Vou falar também das parábolas, tá? Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.